Pai do Senhor a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Estamos aqui para mais uma live. Você lá em casa, fique atento, fique conosco até o final. Dizer que hoje vamos falar de um tema muito importante que é desafio de inspirar jovens em tempos de incerteza. E nós temos aqui o nosso convidado, o nosso evangelista Walter Caçule. Na verdade, nós teríamos também o nosso amado Bruno Milongueira, mas só que por razões alheias à sua vontade, ele não pôde estar. Mas estamos aqui com o nosso evangelista Walter Milongueira, Walter Caçule, perdão, e ele então vai poder falar conosco, conversar conosco nesta noite. Evangelista Walter, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diaconisa. A todos os telespectadores, muito boa noite. Saudações da paz. Que nós tenhamos um momento de conversa agradável, onde pessoas, em particular jovens, possam ser inspirados a viverem em obediência e serem revolucionados e preparados para esse desafio de liderança no futuro. Graças a Deus. Você lá em casa que está nos a acompanhar, partilhe a nossa live. Inscreva-se no canal nesta noite e aproveite o melhor que o Mentes Renovadas tem para você ao longo desta vida. Evangelista Walter, nós vamos mesmo começar. Sem problemas. Vamos começar agora. Nós vamos começar com a primeira questão. Evangelista, quais são as principais aspirações que os jovens têm em relação à vida de hoje, que os jovens cristãos têm? Bom, louvo a Deus porque o Senhor é dono do tempo e Ele é o único que não sei se seria uma ofensa dizer ser, não é? Porque parece alguém que foi concebido, mas Ele é o único que tem a capacidade de operar, de existir fora da dimensão do tempo. Tudo o que existe hoje opera dentro da atmosfera, dentro da plataforma que nós conhecemos como tempo. Isso é passado, presente e futuro. E jovens estão muito ligados, eu acho que ao presente, não é? Porque as crianças, como dizem, são o futuro do amanhã. Os nossos mais velhos são aqueles que já no passado viveram alguma coisa, então os jovens eles são a plataforma do presente. Sim. E eu penso que os tempos foram também mudando, as circunstâncias foram mudando e nós fomos nos adaptando àquilo que é o contexto atual. E não sei, eu diria aqui que não só para jovens cristãos, eu acho que isso é para todo jovem. Sim. Atualmente, nós vamos olhando para o contexto socioeconômico do nosso país, o próprio contexto espiritual das plataformas religiosas onde nós estamos, então conseguimos fazer uma avaliação de onde estamos e onde desejamos ir. Sim. E isso tem muito a ver, estou a dizer, a dificuldade econômica que a nossa sociedade vai vivendo, mas também vamos olhando hoje novas oportunidades de jovens investirem em negócios. Então existe toda uma mudança radical do modo como nós olhamos. Particularmente eu vou falar como um jovem que cresceu no Ministério do Clamaquiage, que cresceu no Golfo. Então nós tivemos um contexto não tão favorável como muitos outros. E nós entendemos que eu particularmente entendi que a única oportunidade que eu tinha de sobressair, por exemplo, era a escola. Se eu largasse a escola, eu não sei o que seria de mim. E graças a Deus eu teve pais que apertaram muito na tecla. E hoje nós vamos olhar jovens que vão olhando nesta visão, vão entendendo a dinâmica social e que também, não sei se seria uma ofensa, mas nossa plataforma, há um tempo atrás, negligenciava muito esse ponto, por exemplo, de jovens estudarem. Nós olhávamos mais para jovens estarem nas interseções. Então, hoje os jovens vão inspirando mudanças, crescimento, evolução. E vamos olhando hoje para... Vai nascendo cada vez mais microempresários,
E diria mesmo que nós estamos aspirando crescimento, estamos aspirando evolução, estamos aspirando desenvolvimento. Eu acho que os jovens atualmente desejam, e essa nota eu estou falando num contexto geral. Sim. Os jovens atualmente eles desejam evoluir, desejam crescer, desejam manifestar habilidades que estão ocultas. Ok. Eles querem manifestar isso, ajudar o crescimento do nosso país, ajudar o desenvolvimento das suas famílias e ajudar também o desenvolvimento da nossa igreja. Eu acho que a nota inicial graças a Deus, você lá em casa prepare já as suas questões e vai deixando, porque o nosso evangelista Walter Caçule, ele está aqui com uma bagagem muito boa e ele vai poder responder todas as vossas questões. Preparem, por favor. Evangelista, quais são as expectativas que os jovens cristãos têm em relação aos líderes de jovens? A juventude em geral, o Sim, que é que sim. da igreja, o que é que eles esperam, na verdade, Bem, dos eu líderes? louvo novamente ao Senhor porque sou jovem Sim, e eu consigo entender porque quando eu coloco essa questão, eu coloco a mim mesmo. Se Sim. eu tivesse um líder jovem, aquilo que eu esperava dele. sim, E há uma expressão que eu estaria usando aqui, que eu acho que nossa sociedade infelizmente foi perdendo. E é uma palavra-chave, um conceito que se voltássemos, se resgatássemos, nós teríamos saúde a todos os níveis nos jovens. Sim. Referências. A nossa sociedade precisa de referências. Nós estamos carentes de referências positivas. meu Deus. O que é que ocorre? Nós, como igreja, quando temos um líder de jovem, esta pessoa precisa necessariamente ser um modelo de referência para os jovens. Quando um pastor está à procura de um líder de jovens, ele está à procura de um jovem ideal que possa influenciar positivamente a comunidade juvenil. Então, o pastor tem um perfil para a pessoa que ele quer colocar à frente dos jovens. E este líder de jovem, em outras plataformas até chamam pastor de jovem, Sim. é a pessoa que vai fazer o quê? Receber do pastor da igreja, vai filtrar e trazer na linguagem juvenil para os jovens. E ele vai ter que ter a capacidade de transformar a visão do pastor num conceito mais juvenil. Mas não só, e eu concordo com o que o meu pai diz muito, nós ensinamos com palavras, mas as pessoas aprendem com exemplos. Certo. O que nos faz entender então que o que falamos não é tudo. Um líder de jovem, ele pode influenciar positivamente e deve, atenção aqui, com suas palavras, conforme ele convence as pessoas. Mas muito mais do que isso, um líder de jovem ele precisa convencer com sua conduta, com a forma como vive. Então aí caímos naquilo que eu disse no princípio, referências. E aí concordo com a frase de Adam Spurgeon que diz que pregar pode ser também falando. Pregar não é falar. Não é necessariamente pregar, falar, como nós dizemos. Nossa conduta prega, nossa forma de viver prega, como nos comportamos prega. Então, o líder de jovens, eu acho que todo jovem, ele espera de uma pessoa de perfil, e os perfis estão na Bíblia, quando a Bíblia fala de um ministro, não é? Procuremos homens íntegros, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que se desviam do mal. E ainda vai acrescentar homens de uma só mulher. Então existe todo um perfil que o jovem espera. Resumidamente, o que o jovem espera do seu líder? Que o líder seja melhor do que ele. Que o líder lhe possa proporcionar uma visão do que ele vai ser no amanhã. Porque o jovem hoje olha para o seu líder e ele consegue ver aonde eu vou chegar amanhã. Porque o liderado precisa olhar no líder aquilo que ele deseja alcançar no futuro. Se eu olhar para o meu professor, tem dificuldades e eu tenho habilidades superiores a delas, no mínimo eu vou procurar um outro professor que consiga resolver as minhas questões. Então eu acho que nós, como sociedade, como igreja, estamos carentes de referências positivas. Aonde os jovens estão a operar? Redes sociais. Ok. O líder jovem está presente ali. O líder jovem é uma referência. O líder jovem é referência a nível social.
Então, se o líder jovem não gosta de estudar, muito provavelmente tu vais ter jovens na igreja que não gostam de estudar. Meu Deus. E não está muito ligado ao que você fala. Jovens estudem. Não está ligado ao que você fala, está ligado ao que você mostra, ao que você vive, aquilo que você comunica nas entrelinhas. Eu sou fruto de 3 pessoas. Meu pai, pastor Vitoriano Damião Caçul, o meu mentor para a vida. Meu pai pegou alguém quando eu tinha 4 anos de idade e me entregou. Evangelista Augusto de Oliveira Afonso Mangugas. Esse homem me ensinou tudo que eu sei de Deus. Tudo. Eu sou grato. Se eu não conhecesse esse homem, eu não sei onde eu estaria hoje. Na altura, quando ele criou os Cordeirinhos e foi, aí em 98, quando começou a trabalhar conosco, e pela graça de Deus, fomos influenciados por ele. E a terceira pessoa, a plataforma espiritual onde eu estou hoje, que é o pastor Sadraco Manolo Fonquene. Essas 3 pessoas são referências para a minha vida. Então eu olho para eles, eu vejo onde eles já foram, vejo o que já passaram, e eu consigo mais ou menos entender aonde eu vou alcançar. Ditado, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Então, neste caso, o líder precisa estar equilibrado, tanto socialmente como espiritualmente. Deve. Porque, às vezes, a pessoa está muito mais inclinada para um Exatamente. lugar. Será que há um erro nisso? Bom, eu diria que o líder não só precisa, o líder deve. A vida é estabelecida pelo equilíbrio. Tudo. Fora da linguagem cristã, a linguagem filosófica budista, por exemplo, nós vamos encontrar o Yin e Yang, né? Quer dizer, existe uma linguagem, uma cosmovisão do mundo, sempre que está ligada a 2 verdades. O bem, o mal, o certo, o errado, o alto, o baixo, não é? O triste, o alegre, o doce, o salgado. Então, a vida tem isso, o direito, o esquerdo, o forte e o fraco. E nós precisamos estar equilibrados. Um avião precisa de equilíbrio. O motor das 2 asas precisa estar equilibrado. Um pássaro para voar corretamente precisa que as 2 asas estejam bem calibradas. Então, eu preciso alinhar minha vida a um equilíbrio. Se eu estiver desequilibrado, infelizmente, por mais vontade que eu tenha, por mais boa intenção que eu tenha, a falta de equilíbrio gera um movimento errado. Uma pessoa desequilibrada não anda devidamente. Então, o que isso nos quer dizer? Quando um líder está desequilibrado, ele vai dar mais na área que é forte, não é? Nessa área que parece que é o seu tudo. E, infelizmente, acaba perdendo a capacidade de responder numa outra área. Então, minha diaconisa, eu acredito que devemos ser equilibrados. Muito bom. Está muito boa aqui a nossa conversa. Você lá em casa pode deixar essas questões, porque estamos aqui com uma boa bagagem. O nosso evangelista Walter Caçul, ele vai responder todas as questões. Você que é jovem, faça parte da nossa live, partilhe, até não poder mais, tudo para a glória de Deus. Evangelista Caçul, nos últimos tempos nós temos notado como é que vamos dizer, o êxodo, a saída de muitos jovens de uma igreja para outra, porque aqui, porque ali, porque me disseram, porque me fizeram, porque o que é que se passa? Porque nós crescemos, né? Crescemos assim num ambiente cristão, mas na altura não se via muito isso. Sim. Mas nos últimos tempos eu não sei se nós é que temos uma visão diferente, né? Que as pessoas não estão no nosso nível, ou nós é que não entendemos os nossos líderes. O que é que se passa, na verdade? Muito obrigado. Minha diaconisa, eu diria 2 notas para poder respondê-la. Ok. Primeira, são jovens. Ok. Bom, o jovem experimenta. Nós estamos a sair da fase da adolescência, onde tudo era um sonho. Mas a juventude da antigamente Sim. não experimentava assim tanto. Esse é o ponto. Aí vai me levar na segunda questão. Sim. Os tempos. Ok. Bom, noutra E a altura- Bíblia tem tempos? Não, Buscar a Deus, servir a Deus em função da palavra de Deus. Tem tempos que...
Deve Bom, ser, não deve ser? não. E até quando eu digo tempo, eu não estou a dizer necessariamente em que a Bíblia vale num ou deixa de valer no outro. Certo. Eu estou a dizer mesmo no tempo da aplicabilidade destas verdades bíblicas. Ok. A própria Bíblia tem estações de aplicação. Nós vamos olhar para Apocalipse, que é do final dos tempos. Né? Então, estamos a olhar para um Mateus, que é o princípio da vida de Jesus. É mais ou menos nesses termos onde eu digo. Os jovens são inconstantes, Diaconisa. Sim. Eu já chorei como líder de jovem. Eu já sentei com os jovens, olha, jovem, vamos receber um visitante. Os jovens me disseram, líder, não se preocupa, nós vamos estar aqui amanhã. Só que o jovem mesmo, essa jovem que diz que vai estar amanhã, é a jovem que briga com o namorado à noite. Moralmente, psicologicamente, fica decepcionada. Então, essa jovem não tem maturidade suficiente e desmorona e no dia seguinte não vem para o culto. É diferente de uma mamã que está com o filho internado no hospital, mas na quarta-feira ela vai para o culto de oração porque ela tem na consciência de que o meu Deus vai curar o meu filho que está no hospital. Então a primeira nota é que são os jovens. A segunda nota são os tempos. Quando eu digo dos tempos, eu estou a dizer que os jovens noutra altura tiveram grandes referências adultas. A comunidade jovem dos anos 90 teve grande referência adulta. Ok. Então, jovens na altura andavam com pessoas maduras. E por andar com pessoas maduras, querendo ou não, nós vamos ter uma consciência mais adulta, né, do que aquilo que é propício para a minha idade. Se eu ando com pessoas mais adultas do que eu, então para a minha idade eu vou tendo um pensamento muito mais evoluído. Sim. Noutra altura, pessoas, né, essa estação, foi olhando para isso diferente. Por quê? Porque nós tivemos várias referências positivas. Nós não tínhamos hoje, como temos, a influência das redes sociais. Ok. Os jovens são agradados por quê? Por aquilo que veem. Então, muitos jovens trocam de igreja, não é por aquilo que pregam, é pela cor da parede. Já ouvi jovens que trocaram de igreja porque disseram, aquele pastor é bonito. Como assim? Eu gosto, você vê aquele pastor, ele tem rastas e não sei lá o que, ele é assim para mim. Então os jovens vão procurando uma igreja não parecida com a sua Bíblia. Elas vão procurando uma igreja parecida com os seus ideais, com aquilo que elas gostam. E nós vamos tendo líderes que vão se adaptando a essa necessidade dos jovens. Há pastores hoje Será que isso é certo? Errado, completamente errado. Completamente errado. Eu concordo com uma frase de Paulo Osho. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia e não da sua casa. Ok. Concordo com isso. Então, nós vamos tendo, por exemplo, líderes que vão tendo essa postura. Pego na minha igreja, atenção, não estou a fazer aqui essa crítica, eu estou só a fazer um exemplo aos pastores que têm e não se sintam ofendidos. Ok. Nós vamos olhar para hoje. O pastor olha para a sua igreja, pinta a parede preta, luzes negras, não sei o quê. Estás a ver? Então nós vamos tendo aquela linguagem subliminar. Eu sou gestor de eventos, eu sei qual é a influência das luzes, das cores, o que é que elas comunicam. Ok. Em cenografia estuda-se isso. Então eu vou fazendo o ambiente, até em música. Eu também, pela graça de Deus, aprendi música com meu pai. Ser filho de pastor, você aprende a fazer tudo na igreja. Ele sempre tocou viola. Então, nós sabemos, na musicalidade existem acordes que tocam na alma. Então, a música tem essa influência. Então, eu hoje não preciso do Espírito Santo como pastor. Para muitos pastores é assim. Então, eles pegam, tem músicas para a alma. Eu quero pregar uma mensagem melancólica, eu tenho uma música que alcança a alma. Então, não é muito pelo que eu falo, é a atmosfera que eu criei. Então tem um cenário. Então as pessoas quando chegam para aquela igreja ficam fascinados de que, uau, cadeira bonita. Eles não estão preocupados com o que se prega. Não estão preocupados se o pastor fala baboseira ou não. Então, infelizmente, minha diaconisa, o êxodo que nós vamos vendo é por causa disso. Agora a outra nota é a questão da maturidade espiritual. Ok. Nós não estamos tendo maturidade espiritual por quê? Porque nós estamos alimentando o rebanho de Deus com substâncias tóxicas. Ou ainda, eu diria, nós estamos alimentando o povo de Deus com fast food. Nós estamos alimentando o povo de Deus com comida rápida, com mensagens que massageiam o ego. Não é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem
temporária, é uma mensagem para aquilo que você quer no hoje, para o que o jovem deseja. Então, os pastores hoje, repito, e deixa-me fazer aqui uma correção, não vou dizer os pastores, alguns pastores hoje, ao prepararem o seu sermão, eles vão olhando para aquilo que é a aspiração do jovem hoje. Um emprego, uma casa, um casamento. Então eles vão fazendo da mensagem de Deus isso. Então nós vamos tendo uma comunidade espiritualmente fragilizada, uma comunidade biblicamente fragilizada, onde nós damos peixe, mas não ensinamos os jovens a pescar. Aonde nós precisamos saber que esse Cristo que te prometeu vida abundante é o mesmo Cristo que disse: no mundo tereis aflições. Ele nos prometeu que teremos aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eu preciso pregar esses dois lados da moeda. Então, a falta de maturidade, a falta de pessoas adultas como referência para meu crescimento, para meu amadurecimento, um lugar saudável aonde eu cresça espiritualmente, um pastor que seja de fato pastor, que me cuida, que me repreende, que me chama a atenção, que me ame e com o mesmo amor me disciplina. Então tudo isso vai fazer com que o jovem cresça. Terminando nesta, vou dar um exemplo do lodo. Sim. Quando nós tirávamos o lodo para brincar, nós não pegávamos já o lodo e fazíamos o boneco. Não. Amassávamos o lodo, né? Machucávamos. Sim. Encontrávamos uma pedrinha, não deitávamos o lodo. Deitávamos a pedrinha, machucávamos o lodo. Encontrávamos um caco, não deitávamos o lodo. Deitávamos o caco, machucávamos. Ao machucar o lodo, ninguém machuca com carinho. Mas eu quero fazer um boneco perfeito. Então, o que eu estou a dizer? Quando nós tivermos líderes adultos, líderes que entendem o que eu quero fazer, a disciplina que eu aplico-te hoje, é por causa daquilo que quero que tu sejas amanhã. Então, nós parece que estamos a tratá-los com dor. Não, nós estamos a prepará-los para o amanhã. Então, este rigor, essa disciplina, eu penso que é o que falta. É que se nós tivéssemos, nós não teríamos os problemas, essa questão do êxodo, dos crentes mimosos que temos hoje. Está muito boa aqui a nossa conversa. Nós vamos dar continuidade. Evangelista, qual foi a maior dificuldade que encontrou ao liderar os jovens até o momento? E como é que conseguiu superá-las, né? Ou se ainda não superou, também pode dizer. Bom, olha, a cada dia nós encontramos mais dificuldades. A cada dia que passa nós vamos... Na verdade, vamos nos adaptando. Entendemos que, em vez de sermos como o bloco, é melhor sermos como a água. Nos adaptando aos formatos e nos contextualizando. Então, é olhar aonde o jovem está hoje, nas redes sociais. Então, vou criar uma plataforma para encontrar esse jovem nas redes sociais. Olhar para o jovem, onde é que o jovem está? Gostam de cinema, então eu preciso me adaptar a isso. É criar dentro da igreja uma plataforma onde o jovem pode se encontrar e não fugindo daquilo que a Bíblia é sagrada. Mas a minha maior dificuldade como líder de jovem, deixa eu ser sincero, é a inconstância. Os jovens são inconstantes. E isso é da juventude. Eu não estou a dizer que isso sai com oração, isso não sai com oração, isso é da juventude. Porque somos jovens, estamos experimentando. E é o que a diaconisa disse, mas naquela altura, os tempos mudaram, as estações também mudaram. Sim. Mas eu penso que uma das grandes dificuldades, e eu acentuei, quando eu vi até as perguntas, eu disse, não, a resposta aí é inconstância. Os jovens são inconstantes. Parece que um pastor hoje não consegue contar com os jovens. Meu Deus. É melhor, e disse assim, mede-se a autoridade de um pastor não pela quantidade de jovens que tem na igreja. Qual é o parâmetro que usamos hoje para medir a consistência de um pastor? O nível de mamás que ele tem e o nível de homens adultos que ele tem. O nível de homens adultos define a seriedade e a consistência. E o nível de mamás. O nível de jovens, não tanto, porque os jovens hoje estão, amanhã não estão. Então eu acho que a inconstância, para mim como líder de jovem, tem sido a maior dificuldade, não é, que eu já encontrei na liderança. Evangelista Cassul,
O que é que está na causa dessa inconstância dos jovens nos tempos atuais? Bom, eu penso que, fora a idade, eu penso que são as necessidades. As necessidades. Pois, estamos a falar de jovens que estão à procura do primeiro emprego. Estamos a ver o contexto socioeconômico Sim. do nosso país e vamos olhando para o jovem que é pedreiro, que passou o dia batendo bloco e tem um culto de noite de jovens. Eu até tenho vontade de estar ali, mas eu estou cansado. Ok. E estou cansado, não vou conseguir estar aí. Então, tenho a família, os jovens agora estamos casando, não é? E saí do trabalho, estou aí com o bebê em casa, no caso, uma esposa, não é? Tem a escola, a faculdade. Então, eu penso que esta pressão, que não é do nível da sua maturidade nem da sua idade, vai influenciando também essa inconstância. Então, apesar da boa vontade em fazer, apesar da boa vontade em dar o seu melhor, também vai influenciando nessa inconstância. Eu não acho que seja, de facto, de má fé. Eu penso que os contextos vão pressionando. Porque quando o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. E quando o tempo vai passando, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais crescidas. O que a diaconisa ontem valorizou, hoje com a idade já não acha tão importante assim. Não é 1000 kwanzas já valeu alguma coisa ontem, hoje quase que não serve para nada. Não é que 1000 kwanzas não é 1000 kwanzas, é que os tempos mudaram, eu amadureci, minhas necessidades aumentaram. Então, o valor do ontem já não é o mesmo de hoje. Então, isso vai gerando essa câmbria, essa dificuldade. Então, eu acho que é um dos fatores, a pressão social, a pressão econômica e a atualização dos tempos, que é uma das questões que vai trazendo a inconstância dos jovens. E o que é que nós devemos fazer? Será que vamos permanecer assim nessa inconstância? Ou podemos fazer alguma coisa para mudar esse quadro? Muito boa pergunta. A resposta está como começa o livro de Josué. Ok. Moisés morreu, Josué está a chorar. Sabe, nós às vezes pensamos que Deus se move por lágrimas, por choros. Não, Deus tem sua própria plataforma, a sua palavra. Deus se move pela sua palavra. Deus se move pela fé. Ele não se move por... Você pode chorar. Quem vos conta é Ana. 21 anos a chorar, 21 anos a chorar. Deus não lhe deu filho. Quando ela entendeu a frequência de Deus, disse, não é lágrima, é fé. Vou orar fundamentado na palavra. Se me deres, te darei. Aí Deus viu, não, agora sim, entendeste? Então, o que é que devemos fazer? Vamos olhar os jovens? Não, lógico que não. O que podemos fazer? Volto naquela questão, sejamos referências. Okay. Precisamos mostrar, eu líder que trabalho, que tenho esposa, que tenho filhos, preciso mostrar aos jovens que eu consigo ir para o culto. Eu consigo mostrar para os jovens que eu consigo ser um bom funcionário, o melhor funcionário do ano. Eu consigo mostrar para os jovens que eu consigo ser o melhor aluno da minha turma. Okay. Eu consigo mostrar para os jovens que eu consigo ser um vizinho exemplar. Então os jovens vão olhar para mim e vão desejar isso. Nós podemos, e minha diaconisa, não vamos fugir disso. Referências. Nós estamos ausentes de referência. Olha para o TikTok. Quantos crentes nós temos no TikTok? São poucos. Poucos. Que tipo de conteúdo tem no TikTok? Um campo. Jesus. Hoje, quando a diaconisa me falou dos tempos, nós precisamos olhar para a Bíblia. Naquele tempo não existia TikTok. Hoje temos TikTok. Olha para um campo fértil, onde precisamos colocar a mensagem de Deus, onde precisamos colocar a mensagem da esperança. Okay. Quem está? O jovem inconstante. Então eu preciso estar ali para dizer, jovem inconstante, Deus está a te esperar. Espere no Senhor. Porque o jovem é imediatista. Preciso lhe dizer, olha jovem, as coisas não correm no teu tempo, correm no tempo de Deus. Você precisa amadurecer. Você precisa esperar a hora de Deus, entender o que Deus tem para ti. Qual é o plano de Deus para a tua vida. Sim. Então eu penso, se nós trabalharmos essas questões, nós vamos sim conseguir combater a inconstância e vamos conseguir produzir resultados significativos na vida dos jovens. Muito bom.
Está muito boa a nossa conversa aqui, muito boa mesmo. Nosso evangelista, nós temos mais uma questão. Como os jovens, né, podem transformar o seu ambiente dentro da igreja sem rebelião? Porque às vezes é aquela coisa, o líder fala muito, o líder também, o líder puxa muito e tudo mais. Eu como jovem, como posso viver, né, aceitar isso sem rebelião? Vou dizer, eu nem sei se meu pai, eu escuto tanto, muita coisa que meu pai diz, nem sei se ele é que disse isso, mas vou pensar O importante é que ouviu. já nem lembro o que eu vi. Sim. Mas alguém me disse assim, sempre que tu tiveres, se tu queres ter paz, enquanto estiveres fora de casa, Sim. ao sair faça duas coisas. Coloca uma bacia e pega um copo de água. Pega esse copo de água e bebe. Mas não no sentido de engolir a água, coloca ela na boca. E no teu coração diga assim, só vou tirar essa água da boca quando eu voltar em casa. Para despejar aí nesta bacia. Enquanto você estiver na rua, se alguém pisar no teu calo, você até vai ter vontade de responder, só que você está com água na boca. Então você não vai poder responder, você se cuida. Sim. Eu acho que nós jovens, por causa da nossa pouca idade, não é? Nossa pouca maturidade, da nossa pouca experiência, porque nós jovens temos muita pouca coisa. Nós jovens temos muita pouca coisa. Nós temos muita pouca experiência, muita pouca idade, muita pouca maturidade, Tudo muita pouco. pouca paciência. Nós temos muita pouca coisa. Pouco. E os nossos mais velhos têm muita coisa, muita idade, bagagem. muita experiência. Eles já viram coisas. Deixa só. E nós precisamos fazer o quê? Aprender com aquilo que Josué disse. Sim. Lembra a visão de Josué. Josué andou com Moisés e Josué ia para as guerras, lutava, enquanto Moisés estivesse com as mãos levantadas. Porque ele sabia que meu Moisés tem experiência vasta, mas eu tenho a força suficiente. Sim. Então o que o jovem precisa entender? O jovem precisa caminhar na força da sabedoria. Ok. A força da sabedoria vai lhe dar a obediência em amor. Eu não obedeço meu pai porque ele é a melhor pessoa do mundo. Eu obedeço meu pai porque eu o amo. Ok. O amor é suficiente para obedecê-lo. E aí precisamos entender essa questão do amor que atualmente nós os jovens fomos banalizando. O amor não é qualquer coisa. E aliás, Diaconisa, o amor é uma linguagem codificada, é muito perigosa. Ok. Quando eu digo a alguém, eu te amo, eu estou a falar algo perigoso. É perigoso. O amor é um código. Nunca ouvi isso. Sim, Diaconisa, o amor é um código, sabia? É algo perigoso. O amor parece que você falou tudo, mas não. O amor, Ok. dentro desta palavra, eu te amo, tem muita coisa. Quando eu digo a uma mulher, quando eu disse à minha noiva, na altura, a minha namorada na altura e hoje esposa, eu te amo. Sabe o que eu estava a dizer para ela? Não. Eu disse assim, teus interesses são meus interesses. Ok. Os teus sonhos são São os meus meus sonhos. sonhos. Aquilo que você deseja, a partir de hoje eu vou lutar para realizar eles. Aquilo que você tem como prioridade, eu vou lutar para também ser minha prioridade. Então, quando eu digo a Deus, eu te amo, eu estou a dizer, tua palavra é minha palavra, tua lei é minha lei, o que você gosta, eu gosto. Então, quando eu amo em obediência meu líder, bom, eu posso não concordar, mas a obediência é maior do que o rancor. A obediência é maior. E a desobediência é um espírito maligno. Ok. É isso que nós precisamos perceber. Eu preciso operar dentro da plataforma de Deus. Em obediência, não é? Não estou a dizer a obediência cega. Obediência cega, não. Estou a dizer a obediência consciente. Ok. Deus tirou os nossos pecados, não a nossa inteligência. Sim. Então, tanto a própria Bíblia diz que examinai tudo e retém o bem. E como é que o evangelista explica isso? Obediência cega e obediência inteligente. Bom, eu penso que a fé... Dá um exemplo assim de um assunto que isso é uma obediência cega e isto é uma obediência inteligente. Bom, agora, igreja, todos nós no domingo, sim, eu já sou o líder de jovens. Sim. Jovens, Meu todos, neste mês, vamos pegar
todo o salário, todo o negócio, todo o dinheiro que você vendeu, vamos pegar e vamos comprar o carro do pastor. O que eu ouvi? Sim. O jovem ouvi. Eu amo o meu pastor, mas eu preciso ter uma fé inteligente. Sim. Bom, eu tenho propinas da faculdade. Tenho contas dos filhos, tenho. Então eu preciso usar da sabedoria para fazer o quê? Como enquadrar. Então eu vou ao meu líder, eu gostei do que falaste. Mas infelizmente, dentro das minhas capacidades, eu não consigo cobrir isso. Sim. Mas eu fiz os cálculos, eu consigo dar X. Então não é ficar sem dar. Não, por isso é que eu disse fé inteligente. Ok. Eu quero participar, eu desejo participar. Mas só que às vezes eu posso dizer, não, isso também já é ilusão. Todo o meu dinheiro não vou dar. Não, aí isso já estamos a falar de pessoas insurgentes. E falta de sabedoria, na verdade. Porque muita gente age assim. Como o outro lado falhou, ele também... Minha diaconisa, é que, na verdade... Ele não age inteligentemente. Pois, muita gente nem faz por mal. Há pessoas, eu acho que está ligado à educação. Eu já vi duas pessoas falarem a mesma coisa, mas entendemos de formas completamente diferentes. Está ligado à educação de cada um. Sim. Ou seja, o mesmo assunto é entendido de formas diferentes no modo como se fala. O modo como eu transmito pode fazer com que o mesmo assunto seja entendido de forma diferente. Então, às vezes, esse jovem precisa comunicar da melhor forma possível. Assim como o líder precisa comunicar da melhor forma possível. Então, se eu ter uma fé inteligente, eu entender que, bom, nos meus cálculos eu consigo fazer até aqui. E não falo isso ao público. Olha a inteligência. Não falo ao público. Procuro o meu líder à parte. O erro é falar a público porque... Por causa da influência que eu vou transmitir aos demais. Não pode fazer cale. Cale, tenha calma. Sim. Liga para o líder. O líder é acessível. Liga para o líder. Procura o líder. Eu tenho o desejo de participar. Ou às vezes você ouviu um apelo de um voto e não tem capacidade financeira para exercer isso. Sim. Amado, e eu concordo com aquilo que o Dr. DK pregou no encerramento desta vez de Fé, Foco e Finanças. A fé inteligente nos ensina a distinguir pão da semente. Existe diferença entre pão e existe diferença entre semente. O que é semente? É aquilo que eu coloco para o meu amanhã. O que é o pão? É aquilo que eu uso para o meu sustento hoje. Então, o jovem que tem uma fé inteligente, ouve e entende. Isso é pão. Eu não posso semear pão. Eu vou fazer com que os meus filhos odeiem Deus. Sim. Olha, nós filhos de pastores, eu já odiei muitos irmãos da igreja. Porque... pastor, para um bocadinho, porque eu preciso daí saudar aí em casa. Nesta noite está conosco a Rita Laureano, ela que diz, cheguei, muita paz, minha mana, minha diaconisa. Está conosco também a Vilma Antônio Francisco Alexandre, ainda está conosco também o poeta Ari Manuel e está conosco também Dárcio Trindade. Pai e Senhor a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Podem deixar as vossas questões, porque nós estamos aqui bem prontos. O nosso evangelista está aqui pronto para poder então responder todas as vossas questões. Muito obrigada, evangelista. Pode dar continuidade então. Pois, como eu ia dizendo, eu particularmente num período muito mais menino, já detestei muitos irmãos da igreja. Por quê? Por quê? Porque eu sentia que tiravam o meu pai de mim. Então, o pastor precisa, às 3 horas da manhã, ir acudir a irmã que está lhe apertando o pescoço à noite. A mamãe que tem essa circunstância. Mas esse pastor que foi às 3 da manhã, deixou o filho. Eu precisava do meu pai às 3 da manhã. Só que, vê qual é a dificuldade. Quando eu vou para a igreja, eu sei tocar piano, sei cantar, sou um pregador, sou um professor. Quando o filho do pastor exerce isso, ele é impedido, porque senão vão dizer, está a fazer porque é filho do pastor. Então você diz, você já tirou o meu pai de mim.
Eu estou a tentar servir o meu Deus. Não é que eu não sei fazer, eu estou a fazer porque eu sei fazer. Mas as pessoas vão te julgar e vão dizer que ele só faz porque é filho do pastor. Então, nós vamos tendo algumas dificuldades. Mas o Senhor é bom, já superamos isso. Hoje já entendemos melhor os tempos e o ministério. Graças a Deus. Nós estamos aqui dando continuidade aqui da nossa atividade. Evangelista, como é que o líder, geralmente há aqueles liderados que têm problemas com o líder, né? Por causa de alguma situação, falou alguma coisa, ou numa reunião, ou em algum lugar, assim, falou alguma coisa. Como é que o evangelista pode aconselhar esses líderes? Porque alguns são rancorosos e marcam essas pessoas. Ele já não vai ser mais calado para isso, já não vai fazer isso. E como é que esse líder deve se comportar quando seu filho, uma ovelha sua, o líder pastor, né? Uma ovelha sua falha, como deve ser o comportamento desse líder? Bem, nós, e isso é para todos os líderes, precisamos ter uma grande gestão emocional. Existem ferramentas que nós achamos que a oração é tudo. A oração é suficiente, mas ela não é tudo. Okay. Nós precisamos complementar com habilidades. Assim como um homem que deseja ser um grande pregador precisa ler a palavra de Deus, também pode fazer um curso de oratória. Você está a aprimorar a sua habilidade. Então, os líderes precisam criar ferramentas, precisam preparar-se com ferramentas que vão fazê-lo resolver melhor os seus problemas. Né? Então, nós vamos entendendo que muitos líderes, infelizmente, não vão crescendo nas suas lideranças porque eles não tomam ferramentas saudáveis que vão desenvolver. Diaconisa, eu tenho marcas de um líder rancoroso e a diaconisa não sabe o que isso gera. Eu amo aquele senhor, eu amo tanto. Meu Deus. Mas muitos, não sou o único, muitos fomos feridos por causa do modo muito impetuoso com que ele agia. Okay. E te marcou mesmo. E aí aquilo, nós tínhamos vontade, nós amávamos, mas infelizmente fomos ficando para trás. Havia flexibilidade por parte dele? Não havia flexibilidade, não havia. Atenção que me ajudou muito. Ele dizia assim, 10 horas, quer dizer que você precisa chegar às 9h30. Se você chegou 10h01, não entra. E nos ensinou sobre horário, só que era muito rígido. Okay. Então eu preciso, aquilo que falamos, em economia nós chamamos ponto de equilíbrio. Okay. Você precisa ter um ponto de equilíbrio, precisa ser equilibrado. Como é que eu vou fazer? Então o meu conselho para o líder que precisa, a palavra de Deus te responde como você precisa se comportar diante disso. A Bíblia fala que não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que, quanto aos inimigos, amai os vossos inimigos. A Bíblia está repleta de... Olha para Provérbios, olha para... Você tem na Bíblia um conjunto de ferramentas para resolver os teus problemas. Tu precisas amar. Se tu não amares o povo, você vai matar. Amar o povo... E ali o povo é a noiva, onde a Bíblia diz que o trabalho, isso é uma tese até que deixa cair as feministas, que dizem que o trabalho dos homens é mais leve do que... As mulheres mandaram ser submissas. Nós disseram assim, amai as vossas mulheres, ao ponto de dar. Assim o papá, se entrar bandido em casa, ele tem que falar, me mata primeiro antes de tocar. Então, olha o ponto como. Então, o líder que está a cuidar da noiva de Cristo tem que ter um amor suficiente a ponto de entregar a sua vida por causa disso. Então, eu não posso pôr rancor, não posso pôr ódio, não posso pôr tristeza. Eu não posso colocar ferramentas que vão minar a consciência, a fé desse jovem. Um pai repreende a 2 filhos que cometeram o mesmo erro de formas diferentes.
Porque o pai não repreende com palavras, o pai repreende com o coração. O pai conhece o coração do filho, o pai sabe esse meu filho é malandro. Mas esse aqui fez, não é porque queria. Então, ao filho que é malandro, ele sabe a medida que vai lhe dar. E ao filho que errou por escape, ele sabe a medida que vai lhe dar. Só que nós, como filhos, vamos dizer, é que nós cometemos o mesmo erro. Exatamente. Mas eu fui disciplinada de uma forma e o outro foi disciplinado de uma forma. O pai é separatista. Bom, mas, olha, minha diaconisa, é normal que o filho, precisamos normalizar mesmo isso, que o filho diga isso. Por quê? Porque o filho é filho. Eu, enquanto era filho, apanhei muito do meu pai. Papá, você me bateu muito. Eu apanhei muito. Pastor Vitoriano. Não, apanhei muito. E aquilo era uma surra com participação especial. Meu Deus. O pai está te bater, a mãe também. Então faziam social evangelista. Aquilo era uma participação especial. Um feature. Sócia de surra. Valeu a pena. Eu hoje, cada surra que eu levei, tornou-me o homem que sou hoje. O homem honrado. Eu olho para o meu pai, eu amo, desejo. Eu vi as coisas que meu pai passou no ministério. Amados, eu não desejava um ministério. Vou ser sincero, diaconisa. Olhei para tudo que meu pai passou no ministério. Eu falava, eu nunca vou ser consagrado. Nunca vou fazer minha vida como empresário, vou viver, vou estudar, vou fazer negócios, vou ter minha família. Eu nunca vou ser ministro, nunca. Não desejava isso. Eu era mais pequeno. Mas quando fui crescendo, meu pai me disse assim, filho, tudo que aconteceu no ministério eu tinha consciência. Quando me disseram para sair, eu podia dizer não. Mas eu saí porque eu faço porque amo a obra de Deus. Então, eu olhei para isso que era ódio ontem e se tornou um amor. Eu olhei para isso e disse, não, uau, você é o cara, herói. É o meu herói. E ele é a minha maior referência no ministério. Então, líderes, vamos ter amor, vamos ter paciência, vamos ter prudência, vamos ter cuidado, vamos ter zelo com os nossos liderados e este é o caminho certo. É o caminho certo. Então, como é que nós podemos entender o disciplinar e a empatia? Eu quero disciplinar, mas também quero me colocar no lugar dessa pessoa. Bem, é necessário disciplinar. Sim. O líder não vai ser entendido por todos. Ser líder. Por isso é que nem todos na igreja são líderes. O líder é a minoria. Não é isso? Nem todos são pastores. Certo. A minoria é líder. Então o líder não precisa ser entendido por todos. O líder não deve desejar ser entendido por todos. Não deve. O pior erro que um líder pode cometer é querer ser entendido por todos. Ou agradar a todos. Você não vai agradar a todos. Líder, minha câmera é qual? Líder, você não vai agradar a todos. Vou repetir. Líder, você não vai agradar a todos. Por quê? Porque nós somos humanos. Tu és humano, as pessoas que você lidera são humanas, elas têm suas necessidades, têm seus desejos, e aquilo que é bom para mim não é bom para a diaconisa. Então, nós não vamos conseguir agradar a todos. Então, o líder precisa entender o quê? Eu vou fazer o que é correto. Empatia é bom, empatia é favorável, mas a disciplina forma o homem. A empatia me ajuda a aplicar o que eu quero, mas a disciplina me faz ser assertivo na pessoa que eu quero formar amanhã. Eu amo tanto meu filho que quando eu estou a discipliná-lo, a dar o puxão de orelha, quando eu estou a purificar ele, não é? Porque ele precisa ser purificado. Quando eu estou a purificar o meu filho, eu não purifico com alegria, dói. Mas eu estou a fazer isso por causa de ti. A empatia qual é? Vou lhe comprar um gelado amanhã. Mas hoje eu te vou purificar. É justiça. Olha, evangelista, nós temos aqui uma questão. Uma questão assim, que coloca aqui a Vilma Antônio Francisco Alexandre. Ela diz como lidar com grupos dentro do setor, sabendo que alguns grupos são criados com a intenção de influenciar os outros a desobedecerem. Exatamente. Bom, pergunta de milhões. Saudações, Vilma. Deus abençoe sua vida. Eu acho que estamos a falar da mesma Vilma do Centro Gólgota. Sim.
Deus abençoe. Muitos anos que eu não a vejo. Deus abençoe. Manda aí um abraço especial para ela. Bom, minha diaconisa, existem pessoas na igreja. Vamos lá, biblicamente. Jesus disse assim: o Senhor saiu a semear trigo. Mas depois veio quem? O inimigo. O inimigo colocou o quê? Joio. Foi. Quando as plantas foram crescendo, deram conta. Esse é joio. Esse é trigo. Só que era muito. E estava tudo misturado. E eles foram, Senhor, meteram joio no meio do trigo. Vamos arrancar. O Senhor disse, calma. Porque se você arrancar, eles são muito parecidos. O que é que vai acontecer? Você poderá arrancar o trigo, enquanto arranca o joio. Deixa ambos crescer. Por quê? Porque quando o trigo cresce, o trigo é mais pesado do que o joio. O peso do trigo lhe faz vergar. O joio está sempre assim. Então, o que o líder precisa fazer? Atenuar. Seja perseverante. Seja paciente. Tenha calma. O líder não pode mostrar pânico. Líder não pode... Você é pai. Olha, minha diaconisa, em casa, eu quando via meu pai, eu pensava que meu pai não tem problema. Eu nunca entendi. Papá nunca acaba a comida. A comida sempre tem na mesa. Eu pensava que meu pai é fino. Sim. Quando me tornei pai, entendi que você está a comer, você está a pensar. Sim. Amanhã só tinha aquele arroz. Então, é que o apetite até vai. Então, quando você é líder, você não pode mostrar... Mas eu, como pai, não posso mostrar a fragilidade dos meus filhos. Eu não posso dizer aos filhos, olha, não tem arroz. Então, porque se eu desabo, todo o pessoal que está atrás vai desabar. Então, o líder precisa ter uma gestão inteligente. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aplicar? Quem é a pessoa de influência? E às vezes, por quê? Porque o líder é um grande gestor de recursos humanos. O que um gestor de recursos humanos faz? Gere habilidades. Há pessoas mais inteligentes que o líder precisa saber isso. Na tua liderança, tem pessoas com mais dinheiro que você, tem pessoas que estudaram mais do que você, e há pessoas que oraram mais do que você, que leram a palavra, pregadores melhores do que você. Mas você é o líder delas. Como é que você deve fazer? Eu preciso gerir as habilidades desses corretamente. Então, quem é esse jovem que tem grande influência, que usa negativamente? É o irmão Antônio. Irmão Antônio, não me leva a mal, só dei um exemplo. É o irmão Antônio. Então, eu preciso, como líder, ser astuto o suficiente, inteligente o suficiente, para usar o irmão Antônio como uma ferramenta para trazer jovens. Então, chamo esse irmão Antônio, entendo qual é a sua necessidade, trabalho nele e coloco da nossa parte. Uso a capacidade dele de influência, que às vezes é negativa, para o bem. Mas quando esse irmão é uma má influência, lógico, aplicamos aquilo que a Bíblia fala. Damos tempo, o irmão não se converteu, purificamos o irmão. Separamos o irmão por conta disso. Então, até o próprio Lúcifer foi separado, terça parte foi separado. Então, mas é só termos paciência, acreditarmos que as pessoas vão melhorar e certamente vamos conseguir. Assim, como é que o líder evangelista deve lidar com os seus medos, as suas insuficiências, né? Porque há pouco tempo o evangelista disse que o pai não pode mostrar as suas fraquezas. Sim. E como é que o líder deve lidar com as suas fraquezas? Porque acontece que muitos líderes fecham-se a ponto de desabar. Sim. Todo mundo, quando chegar no limite, todo mundo vê que ele já estava num poço faz tempo. Então, porque o líder também é pessoa. E como é que ele deve fazer para não estar ali? Bom, se lembra no princípio, eu disse que um líder ele precisa ter recursos, precisa ter ferramentas emocionais saudáveis. Ferramentas emocionais saudáveis. No período da pandemia, se bem me lembro,
houve uma matéria que eu vi de Acunis, onde dizia que naquele período muitos pastores cometeram suicídio. Houve um grande fluxo de pastores nos Estados Unidos e no Brasil que iam cometendo suicídio. Meu Deus. Por quê? Porque o líder cuida de todos e às vezes não tem quem cuida deles. Este líder que acode as lágrimas de milhares também tem suas lágrimas. Que sai das feridas de milhares também tem suas feridas. Primeiro, todo líder precisa ter líder. Todo pastor precisa ter pastor. E um dos sinais que eu falo sempre às pessoas, fuja de pastor que não tem pastor. Fuja de alguém que não tem uma referência, não tem alguém que ele se submete. Alguém que não tem aonde. Porque nós precisamos. Você vai chegar num nível de insuficiência, tu vai chegar num nível de desgaste, tu vai chegar num nível de sabe? Então, fuja de pastor que não tem pastor. Todo líder precisa ter um material de consulta. Então, corra para o teu pai espiritual, corra para o teu pastor. Velho, tu a passar por isso. Velho, olha, tu a encontrar essa dificuldade. Velho, olha, eu tenho debilidade nisto e naquilo. E o pastor que certamente já passou por essa experiência é a pessoa indicada para lhe dar conteúdos, para lhe dar subsídios, para então poder conseguir. Evangelista, eu tenho aqui uma pergunta. Temos pouco tempo, mas não podemos chegar sem fazer essa questão. Como posso lidar com crentes que querem tirar o papel do pastor, mas nesse caso do líder, né? Porque nós estamos aqui a falar do líder. Na ausência do pastor, mostra que ele é pastor. E na ausência do pastor, fala mal. Eu acho que fala mal do pastor. Não sei, mas acho que sim. Essa questão é da Elvian Sok. E temos mais uma questão aí. Bom, como é que eu posso lidar? Olha, nós dos crentes precisamos usurpação. Exatamente. Nós dos crentes precisamos desenvolver a capacidade de atenuar. Hoje. O crente não pode ser muito imediato ao responder. Nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir, processar e depois manifestar. Bom, qualquer irmão, perceba o que a Bíblia está a dizer. Segui a paz com todos. Minha diaconisa, eu sou irritante. Sou bem irritante. Todos da igreja podem me falar mal, amanhã eu vou vir de novo. Porque no serviço nem todos nos gostam, mas dia seguinte nós voltamos. Todo dia 5 horas. Eu sei aquilo que me está me trazer. O quê? Sustento para quê? Para a minha família. Então, amados, há pessoas na igreja que dão raiva. Há irmão mesmo na igreja que dá raiva. Há uns irmãos que você fica tipo, ele é a quarta pessoa da Trindade. Os vice-deus, eu sei, irmão. Então nós também conhecemos. Esse irmão, mas, mano, é assim, não permita que esse irmão tire tua paz. Segredo, não permita que tire tua paz. Amado, eu não vou te dar o gostinho de tirar a minha paz. Simples isso. Então, o irmão que quando o pastor não está, é o mandão, eu não sei o quê. Esse tipo de pessoa nós encontramos em todo lugar da nossa esfera social. Na escola nós encontramos isso. São aqueles marxistas, né, que estão lá, querem se mostrar. Seja inteligente. Seja mais sábio do que ele. A força dele. Um exemplo. Numa discussão, e termino nesse ponto aqui. Numa discussão, sabia que as pessoas estão preocupadas em ter razão? E não, evidentemente, em estar certa. Eu hoje, Patrícia, que eu vos conto, se tivermos a discutir com a diaconisa diz assim, esta cor é amarela, ou esta cor aqui, desta letra, é vermelha. Sabe o que eu vou dizer à diaconisa? Tens razão. É vermelha. Eu não discuto com ninguém. Eu já ouvi coisas, olha, você fez, você falou, amados, eu não me justifico. Nem falo nada, eu escuto, oi, tá bem. Porque eu sei a verdade. E eu quero ter paz com Deus e com os meus irmãos. Então, não permito que me tirem a paz. Então, amados, cuide da tua paz, que você vai estar cuidando da tua saúde mental. Muito bom, E eu acho que se nós tivermos esse cuidado, não vamos discutir por coisas insignificantes. Sim.
A Vilma ainda pergunta quais são as estratégias que usas para que as atividades de jovens não sejam mortas? Bom, eu não vou aqui mentir. Cada dia é um desafio, Diaconisa. Cada dia é mesmo um desafio, cada dia é uma dificuldade. Eu preciso me aprimorar todos os dias. Preciso estudar. Estudar o que é que se fala agora. Eu criei lá na igreja um evento que é o Start, coloquei aí. E hoje o Start já saiu da plataforma. Eu sou criador de conceitos, eu penso, idealizo e vou criando. Vários projetos e alguns que fomos distribuindo por lá. O Start é um evento que nós criamos porque nossa igreja está numa localização, Calemba 2, uma zona um pouquinho assim, como se diz, desfavorecida. Nós criamos aquele evento, que é um evento de alta performance, onde o objetivo do Start é falar sobre trabalhos técnicos para os jovens. Desenvolver a habilidade juvenil para que eles possam usar suas habilidades técnicas, fazer dinheiro com isso. Não esperar concurso público, gerar dinheiro com isso. Usar seu talento para produzir dinheiro. Por quê? Porque talento é a habilidade que Deus nos deu para gerar riqueza. Então, eu olhei para a necessidade do bairro, da localização da igreja, e disse, não, vamos fazer um evento que se enquadre a isso. Mas não é evento de chorar o clamor dos desempregados. Eu posso fazer um evento desse. Mas em vez de eu criar um clamor dos desempregados, eu entendi criar um evento onde trago os jovens bem-sucedidos, que são referências, que cresceram mesmo lá no Avocume, nos Correios, que pensaram que seriam bandidos e conseguiram, na fé, não estou a dizer pisando pessoas, pela fé e na palavra de Deus, esforço e dedicação, ser pessoas de sucesso e vêm e contam sua experiência dos jovens. Essa jovem que é bonita, que sabe fazer bolinho, ele dizer, minha irmã, dinheiro não é vergonha. Vergonha é você passar fome. Usa a tua habilidade, você que sabe fazer bolinho, coloca. Minha irmã, se você vende bolinho de 5.000, durante 10 dias, tem 50.000. Agora, se você por dia coloca em 5 lugares diferentes, cada cesto de 5.000, 5.000, 5.000, esses pontos. Então, nós vamos olhando para o contexto. Eu trabalho assim, estudo aquilo que é a realidade, não é? Uso muito do que é o meu trabalho para eu aplicar lá na igreja. Então, eu vou olhando aquilo que é a necessidade atual e vamos trabalhando. O evangelista falou de uma coisa, eu não faço o clamor dos desempregados. Não é que eu não faço. Sim, eu acho que é mais assertivo. É mais assertivo. Será que a oração não ajuda? Não. O que eu acredito? Quando falamos do ponto de equilíbrio, o que eu acredito? Eu acredito que naquele evento onde eu vou ensinar sobre negócio, aquele evento, eu vou orar por jovens para que possam desenvolver. Eu convidei um irmão que eu aqui recomendo a todos, é um jovem, procurem aí no Facebook, dois jovens que eu vou recomendar. Samuel Francisco e o Admiro Gaspar. O Samuel Francisco é do Centro Bom Pastor, Admiro Gaspar é do Centro Emanuel. Eu recomendo esses dois jovens. Eu convidei o Samuel para falar sobre como o currículo como meu bilhete de identificação profissional. O jovem precisa saber como preparar um currículo. As jovens na igreja estão a orar, mas não sabem como preparar um currículo. Você até orou, mas o RH não se move pela oração. Ela vai olhar para o perfil da pessoa. Então, se tu não preparaste um currículo adequado a isso, então, eu vou orar por ti, mas também vou lhe ensinar como preparar um currículo. Eu vou orar por ti, mas minha irmã, se você faltar no trabalho por causa do culto, tu vais ter falta e corres o risco de um despedimento por justa causa. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a serem o quê? Minha diaconisa, ponto de equilíbrio, volto. Por que Salomão foi o homem mais sábio da face da terra? Porque o pai lhe deu um conselho que muitos pais não estão a dar hoje. Muitos pastores não estão a dar hoje. Qual é o conselho que recebeu de Davi? Meu filho, tema a Deus e seja homem. Temer a Deus está a falar da espiritualidade. Ser homem está a falar de quê? Da matéria. Então, nós, igreja, temos esse papel. Ensinar. Eu creio que Deus dá emprego. Diaconisa, eu recebi emprego da parte de Deus. Eu creio que Deus dá dinheiro. Eu creio que Deus dá emprego. Mas a tua habilidade está onde?
para responder isso. Deixa-me só dar um exemplo. Aqui na live, irmã Vilma, está a te profetizar. Você vai trabalhar na Zona Angola. Aí ela, amém, eu recebo, eu tomo posse. Como nós na igreja fazemos. Não é o suficiente dizer eu tomo posse. A unção define o trabalho. Quanto mais unção, mais trabalho você precisa ter. É verdade. Então, eu recebi uma profecia que vou trabalhar na Zona Angola. O que é que eu vou fazer? Devo me preparar para quê? Para quando o dia do cumprimento da profecia chegar, eu ter as habilidades necessárias. Porque quando chegar o dia do cumprimento da profecia, meu irmão, sabe fazer o quê? Eu sou intercessor. Tá bom. Aqui não, na Zona Angola, não temos departamento de intercessão. Okay. Sabe falar o quê? Qual língua? Não, eu falo português e língua de estranho. Nós aqui, precisamos de pessoa que fala inglês. No fundo, vamos entender que a irmã na igreja só limpava a cadeira e limpava o chão. Então, na Zona Angola, vão te pegar e vão te meter no cargo de quê? De empregada de limpeza, sem desprimor a pessoas que fazem isso. Mas você tinha a oportunidade de se preparar e provavelmente ser o PCA. Okay. Se você tivesse as habilidades necessárias, você estaria no lugar de destaque. Mas você negligenciou. Okay. Então, aí que falamos da fé inteligente. É com a fé inteligente que nós terminamos o nosso programa. Muito obrigada a você lá em casa por estar aí conosco. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Elício Agostinho da Graça está conosco também. A Elvian Soques. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Terminamos, infelizmente. Mas é assim, né? Temos que cumprir horas e a vida segue. Eu vou aqui agradecer ao meu evangelista, Walter Caçul. Evangelista, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada mesmo por todo o conhecimento que passou aqui lá em casa. Hoje podemos aprender muito, muito mesmo. Que Deus continue dando sabedoria, que continue a ser esse homem cheio de sabedoria. Amém. E que a graça e o favor de Deus te acompanhem todos os dias da sua vida. Amém. Você lá em casa, muito obrigada por ter acompanhado a nossa live. Partilhe o máximo que puder. Teremos a próxima live dentro de 15 dias e você é nosso convidado especial. Siga a nossa página no Facebook, que é o podcast Mentes Renovadas, e a partir do YouTube, Mentes Renovadas Podcast. E você vai poder ficar por perto de tudo aquilo que nós temos para si. Nosso evangelista, creio que quer deixar aqui alguma coisa, algum link, alguma coisa sobre aquilo que faz. Talvez as pessoas queiram consultar. Muito obrigado, muito obrigado. Poderia fazê-lo, mas eu, na verdade, vou fazer duas coisas diferentes. Sim. Como falamos sobre referências, líderes, eu queria sugerir duas pessoas em redes sociais, fora as que eu já sugeri, que eu preparei duas pessoas, aonde eu estou a sugerir aos jovens para que consultem. Okay. Técnicos profissionais. Eu sou perito contabilista e eu quero aqui pedir a todos os jovens que me escutam. Tem um grande jovem que eu respeito e admiro muito, que tem feito um grande trabalho a nível da contabilidade nacional, o Dr. William Buta, pastor, jovem pastor. É uma grande pessoa, uma grande referência. Gostaria que você, nas suas redes sociais, procurasse por ele. Eu não tenho muita presença em outras redes, principalmente o Facebook. Vai lá para o Facebook, procure ele. É uma grande referência, ele vai poder te ajudar. A segunda pessoa que eu admiro muito, eu amo muito essa pessoa, é o pastor Adolfo Passos Cadiz. Okay. É um grande líder. O Ministério do Quilombo Aquiache, daqui a 15 anos, vai entender o que eu estou a falar. Okay. É um grande líder dessa geração, um grande visionário. Jovens ministros, cooperadores que almejam o ministério, que desejam alcançar um grande lugar. Deixa-me vos dizer, vocês têm uma grande referência, consultem ele. Ele tem muita sabedoria para vos dar. É um manual de consulta para mim. Okay. É uma pessoa que eu converso bastante, amo muito. Então, são duas pessoas que eu gostaria, na minha nota final,
de desejar. Quero agradecer a Diaconisa pela oportunidade. Amém. Muito agradecido por me dar o privilégio de partilhar consigo. Que Deus de paz lhe possa abençoar. Ele faça prosperar grandemente a si e a sua família. Porque tu tens sido uma referência para essa nação. Deus seja louvado por Amém. isso. Amém. Amém, amém. Terminamos assim a nossa live. Fique com Deus. Até mais daqui a 15 dias. Bye, bye. Deus abençoe você. Amém. Amém.